Bom dia a todos. Então, estamos gravando a nossa aula de hoje, que vai ser sobre atuadores e controladores. Antes, vamos fazer aquela chamadinha de novo. Carla. Aí, Carlos. Presente. Guilherme. Presente. Henrique. Presente. Erli. Presente. Igor. Presente. Jonas. Presente. Lucas. Presente. Silvio. Presente. Tiago. Victor. Presente. Vinícius. Presente. Vitor. Ok. Já vi que você entrou agora, Tiago. Fui sua presença. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Então vamos ao que interessa, né? Quando a gente fala em atuadores e controladores, eles não precisam e não são necessariamente eletrônicos. Inclusive, os mecânicos são mais baratos, ok? Então, eu vou mostrar alguns aqui dos principais usados, principalmente nas áreas de pressão e vazão. Vou colocar aqui uma janela e escolher aqui a minha apresentação. Essa apresentação aqui, pessoal, ela está disponível no Moodle. Coloquei no Moodle, tá bom? Todo mundo visualizando já? Sim, professor. Ok. Senhor. Então, vamos seguir aqui com a apresentação. Ela está dividida em parte 1 e parte 2, como estava no título. Nessa parte 1 aqui, nós vamos falar sobre controladores de pressão. E entre eles temos reguladores, válvulas de segurança e reguladores aqui de nível, porque o nível também pode ser usado como um controlador de pressão. Se eu tenho um nível controlado, eu tenho uma pressão na saída. Tudo bem? Então, esse aqui é o mais simples, ele é o carregado por mola. Observem aí que esse carregado por mola, ele tem uma mola, né, óbvio, e um ajuste com um parafuso para eu aumentar ou diminuir a pressão da mola. A mola com maior pressão, ela tem uma força maior para empurrar o que a gente chama aqui de diafragma. Esse diafragma móvel, ele vai abrir ou fechar aquele terminal que liga a alta pressão de entrada com a saída regulada. E aí, como que é o funcionamento? Se eu apertar muito a mola, né, ela vai empurrar mais para baixo o diafragma. E aí o diafragma, a pressão que vai ficar aqui na área do diafragma, vai ter uma força contra a mola. A pressão regulada vai fazer força contra a mola. Então, será proporcional a pressão regulada com a força da mola. Na verdade, será igual, né? Inversamente proporcional, igual, em módulo. Então, eu ajusto a força da mola com a força da pressão que eu gostaria nessa área do diafragma em que o fluido de saída eu quero regular a pressão. E todo mundo sabe que pressão é força vezes área, então está entendido aqui o funcionamento. Se alguém tiver alguma pergunta, é só fazer. Se não, estou seguindo com a apresentação. Muito bem. Aqui nós temos um regulador, mas esse é por peso. A mola sai, entra um peso, estilo aquelas balanças antigas
aquelas balanças em que você vai afastando do eixo a massa, e aí, com isso, aumentando o torque, aumentando o braço, aumenta-se o torque, e aumentando o torque, você vai ter essa função aqui um pouco melhor. Então, novamente, a pressão regulada, ela é proporcional à força que você vai fazer para levantar o peso. Muito similar, só que ao invés de mola, com um ajuste de parafuso, eu uso uma massa afastando do ponto em que ela vai aplicar a força. Tá bem? Não tendo dúvidas, vamos para o próximo. Esse aqui é um regulador de pressão, bem mais sofisticado, bem mais caro até, e bem mais complicado de se usar. Por quê? Porque saiu o peso, saiu a mola, entra aqui uma pressão controlada através de uma purga. Quem não sabe o que é uma purga, a panela de pressão, aquela panela de pressão mais antiga, né? Porque as atuais são um pouco diferentes. Ela tem uma válvula de segurança, as atuais. Aquela mais antiga, ela era a peso. A purga é meio que a peso. Quando a pressão aumenta, aquela válvula antiga começa a subir para que a pressão não passe daquele limite. E se a pressão aumentar muito mais, ela fica praticamente no seu limite, empurrada pela pressão, pela força do fluido. Muito bem, aqui é a mesma coisa. A purga aqui vai controlar um pouco a pressão. Essa pressão vai fazer a força contrária que a massa e a mola fazia, e automaticamente eu estou regulando a pressão de saída através de uma alta pressão de entrada. Essa alta pressão de entrada é diferente daquela entrada de ar pela restrição aqui, ok? Eu posso também controlar um pouco essa entrada de ar pela restrição, não é só pela purga. A purga é para garantir a não explosão. Tem que tomar cuidado sempre que usa pressão para que não exploda. Panela de pressão não pode explodir. Alguma pergunta aí? Esse aqui é um pouco mais complicado. Se não tiver também, vou seguindo. Aqui nós temos outra por mola, só que ela é chamada de realimentada. Tá? Olha só que interessante. A pressão regulada, ela tem um canal de entrada e também faz força junto com a mola. Ela faz força, na verdade, contra a mola, né? E a mola, então, se a pressão regulada aumentar demais, a mola não aguenta a pressão e ela deixa o pino diminuir a vazão, fechando um pouco. Quando fecha um pouco, a pressão regulada ela é diminuída, a mola empurra de volta e ela volta a subir. Ou seja, está regulando a pressão usando a própria pressão regulada como um fator de controle. Então, está realimentado aqui, esse regulador é realimentado. Agora nós temos um regulador operado por piloto, né? Novamente, vamos precisar de uma entrada de ar. Aqui nós temos uma mola, onde está acoplado o piloto, né? Que vai limitar essa entrada de ar para regular a pressão de saída. E essa mola, ela usa a pressão de saída, também então realimentada, para controlar o ar que vai regular a pressão de saída. Então, a pressão de saída controla o ar de entrada, que regula a pressão de saída. Então, realimentado de novo. Tudo bem? E, como sempre, ali uma purga para evitar qualquer problema de explosão. Aqui agora nós vamos mudar um pouco o assunto, o conceito, e vamos para uma válvula de segurança, que são as válvulas de pressão automática e usadas em caldeiras e etc., para evitar que a caldeira exceda uma pressão nominal de fábrica, que pode ocasionar a explosão desta pressão. Então, como que funciona, né? Como que funciona? Você tem aqui o gás sob pressão, por exemplo, você instala essa válvula na caldeira, pense que daqui para baixo você tem caldeira,
porque ela é instalada fisicamente, ela é uma abertura. E ela mantém fechada através dessa própria válvula. Essa válvula, neste caso, está usando novamente uma mola. E essa mola, ela vai ceder quando a pressão alcançar um valor determinado. Então, ela vai ceder. Quando ela ceder, vai ter um orifício de escape que vai reduzir a pressão da caldeira, evitando assim que a pressão da caldeira exceda o valor nominal e uma explosão será evitada. Todo mundo entendeu essa parte, não? Ela é bem parecida com um regulador. A única diferença é que eu não tenho pressão de saída regulada, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Alguém? Não? Então, antes de passar, eu quero contar um fato real ocorrido aqui em Goiás há alguns anos. Mais precisamente, foi lá em aquela cidade perto de Caldas, a maior, como que chama? Piracanjuba? Não, maior. Não? Eita. Acho que eu não sei, não. Fica a 140 quilômetros daqui, indo pela BR, não indo para Caldas. Indo para BR como se fosse para... Em Tubiara? Como se fosse para Itumbiara. Só... Não, Itumbiara não. Será que é Itumbiara? É, né? Eu acho que é. É como se fosse lá para Prata, né? Eu não lembro se é por Itumbiara. Só que antes de Itumbiara, antes da divisa, antes do Trevão, tem uma cidade grande. Grande assim, para o interior é grande, né? Como que chama? É com M. Deu branco. M. Morretes. Pronto, acabou. Morrinhos, professor? Morrinhos. É Morrinhos, não é Morretes. É Morrinhos. É Morrinhos, né? Que tem uma relativamente grande, tem algumas indústrias e tal, né? Não, Morrinhos é pequeno. Ele tá... Quando... Morrinhos está saindo da BR e entrando para Caldas Novas. É, exatamente. Mas se considerar que ela é pequeno, compara até mesmo com Caldas. Caldas é maior que Morrinhos? É. Nossa, não, eu jurava que não. Não, as maiores cidades do estado é Itumbiara, tem a Rio Verde, aquela lá perto, Catalão. As outras são tudo consideradas bem É menores. porque as outras que eu vejo, como Piracanjuba e etc., você passa de primeira, né? Cidades de primeira, né? E Morrinhos parecia maior. Mas, enfim, lá em Morrinhos tinha uma indústria, deve ter ainda, né? E ela teve problema na válvula e mandou aqui para Goiânia, para uma empresa de um amigo meu, fazer manutenção. Ele faz manutenção de válvula e devolve calibrada. A manutenção de válvula, às vezes, por conta dessa parte funcional dela, não dá conserto, né? Então, aquela válvula estava estragada e esse meu colega falou, olha, não dá conserto, uma válvula nova para substituí-la seria R$2.000 e poucos, já te entrego calibrado. Ele falou, que isso, não pode, tá errado, tem um cara aqui muito bom o cara aqui, e ele resolve por R$500, ele falou que dá conserto, eu vou resolver com ele. Aí o meu colega falou, então tá, né? O que eu posso fazer? Se o cara conserta, tá bom. Aí ele consertou a válvula por R$500, economizou R$1.500. 3 meses depois, a caldeira dele explodiu, matou 3 funcionários e a empresa dele ficou sem funcionar por mais de 2 meses. E aí? Ficou barato? O conserto da válvula? Quando você for engenheiro em campo, por favor, não seja seduzido por consertar o que não deveria ser consertado, tá bom? Então, esse fato que ocorreu aqui em Goiás é para alertar, principalmente o goiano, que não leva a sério o lance de calibração e manutenção preventiva, que o barato sai caro, né? Tem que ser feito e feito com profissionais qualificados. Mudando agora de válvula para controlador de nível. Controlador de nível é o que há de mais barato se você usar controladores simples como este. Este é aquele flutuador famoso, R$35 você compra em qualquer ferragista o seu flutuador para a sua caixa d'água. A caixa d'água é um dispositivo que precisa ser mantido cheio, não há necessidade de um controlador PID,
não há necessidade. Basta um controlador de nível. E esse controlador de nível, então, ele é muito barato comparado com o PID. Né? Nem se compara, na verdade. Então, tá aí. O princípio de funcionamento é muito simples. Né? Quando ele abaixa, ele abre a válvula com fluido de entrada. Quanto mais ele abaixar, maior a vazão que ele permite na válvula. Muito simples, não vou ficar falando muito dele. Aqui nós temos um esvaziamento automático de tanque. Como que funciona? Né? Aqui você tem uma entrada de fluido. Essa entrada de fluido, quando chega a um determinado nível, irá abrir a tampa. Ou seja, é para aquele tipo de tanque em que você quer que, quando ele esteja cheio, existe uma vazão constante entrando nele. Quando ele estiver cheio, ele vai derramar. Quando ele estiver cheio, ele vai derramar. Bem simples assim. Ele lembra um pouco aqueles brinquedos de parque de diversão de água, em que a vazão começa a cair num tambor, né, de água. O povão doido fica lá embaixo, esperando a tromba d'água cair de uma vez sobre eles, né? Então, é muito parecido. Só que aquele lá, ao invés de abrir a comporta, ele é acoplado para ele ter uma certa inclinação e o próprio peso da água com a inclinação escolhida, quando ele chegar num determinado nível de vazão, ele vai virar e derramar tudo. Detecção de nível. Outra coisa que muito usada é detecção de nível. Sai muito mais barato um sensor que diz alguns níveis. Eu não preciso só de A e B, tá? Eu posso ter A, B, C. Ou seja, se eu tiver 4 níveis, eu tenho o cheio, o 3/4, o meio tanque, o 1/4 e o vazio. Com 3 níveis, eu tenho essas 3 informações, certo? Sai muito barato um sensor desse, comparado com um sensor que vai me dizer exatamente o nível que eu estou. Então, novamente, você tem que se perguntar, eu preciso saber a quantidade exata, a altura exata do nível, ou basta eu saber se está muito cheio, pouco cheio? Se tiver muito cheio, pouco cheio, você pode usar um flutuador simples e colocar alguns sensores para saber a detecção do nível. Obviamente, nós estamos falando tudo isso daqui de recipientes que podem possuir a parte superior aberta, né? Agora vamos olhar a outra parte. Essa outra parte aqui de atuadores e controladores, ela está relacionada a atuadores de controle de vazão, controle de potência e motor. Como aqui eu tenho muitos exemplos de atuadores de controle de vazão, eu vou saltar alguns para evitar a demora da aula, para ficar dentro do nosso programado, porque nós temos aqui muitos slides. Então, aqui, uma válvula que é muito famosa, chamada válvula Globo. Observe que do lado direito nós temos o fluxo de fluido que vai sair pela válvula. O fluido entra, se a válvula estiver aberta, ele sai. Então, você vai atuar aqui na conexão da válvula para que o tampão seja levantado. Observe essa seta, o movimento é para cima e para baixo. E, movimentando o tampão, você tem uma vazão. E ela não é linear, né? Ela tem uma abertura rápida aqui e uma porcentagem igual aqui em cima. Em cima nós temos o percurso, ou seja, se eu abrir 10%, considerando a porcentagem aqui, ó, divide aqui em 10, se eu abrir 10%, eu vou estar aqui, ó, neste ponto aqui. E eu vou estar lá embaixo na abertura da válvula. Ou seja, eu abri 10% e estou com pouco fluido. Então, não é linear. Não é abrir 10% e sai 10% de vazão. Não é linear. Então, é importante vocês observarem isso. E o princípio aqui
de funcionamento é simples, normalmente pneumático. Você pode colocar um controle pneumático para abrir e fechar essa válvula. Normalmente também a gente não faz o uso dessa válvula para controlar vazão. A gente só faz a válvula tá aberta ou fechada, tudo bem? Sempre que tiver alguma pergunta, é só ir fazendo a pergunta aí. Voltando aqui, existe a válvula agora de 2 vias. A diferença dessa para aquela primeira tem uma entrada e uma saída. Essa aqui tem uma entrada e 2 saídas. E também o percurso pode ser controlado por uma bobina pneumática. Obviamente, evoluiu-se e pode-se colocar um motor controlando isso aqui também. Mas, como que funciona aqui? Essa parte de ligação entre essas duas vias aqui, ela permite uma certa elasticidade. Ou seja, o pneumático, quando fizer ela subir, né, a parte interna da válvula subir, observa essa parte interna aqui, ó, não aparece aqui, bem onde está essa mãozinha aqui, essa parte interna da válvula, ela desce e sobe. Quando ela está subindo, quando ela está descendo, perdão, ela encontra aqui o tampão superior encontra uma barra e ela desliza sobre ela e não consegue empurrá-la, mas ela alivia a de baixo. Então, tem essa posição das duas fechadas, mas eu empurro, ela abre a de baixo, e eu subo, ela abre a de cima. E assim eu controlo a vazão para uma tubulação ou outra tubulação. Tudo bem? Existe aqui também a de 3 posições. Como seria a de 3 posições? Ela tem acoplado nela uma mola. Então eu puxo ela para cima, fazendo um movimento vertical para cima, ela abre a de baixo. Eu empurro, ela abre a de cima. E existe a posição de ambas tampadas. E aqui nessa anterior, a posição de ambas tampadas, ela pode ser limitada. Ela tem 2 vias, também tem 3 posições, mas como ela foi a primeira de 2 vias, ela recebeu o nome de 2 vias. Como essa é de mola, ela é diferente daquela e veio depois, ela já recebeu de 3 posições. Mas se observar, as duas têm 2 vias e as duas têm 3 posições. É a posição do fechando as 2 tubulações. Válvula borboleta. Essa aqui é uma das mais utilizadas, por exemplo, por uma empresa como a Saneago. Então, ela é bastante útil para fazer o fechamento e a abertura de uma torneira, de uma válvula de entrada de residência, coisas do gênero. Normalmente é uma válvula Globo, só que ela não é pneumática nem algo de bobina. Ela normalmente é manual, tá? Então, mas nos tanques deles lá de controle tem as que são automatizadas, tá? Através de algum controle. Novamente, o percurso versus o fluxo não é linear, mas já é bem mais interessante do que a válvula Globo, porque tem uma faixa muito linear a partir de uma abertura X. E isso permite, então, um controle de vazão. Aqui já dá um bom controle de vazão. Bem melhor que a válvula Globo para ter um controle de vazão. Diafragma, torneira comum e barata. Aquela que você vai apertando, e ela empurra a membrana para o lado de lá. Quando você tarraxa no máximo, quase explode o mecanismo mecânico. Tem algumas pessoas que gostam de fazer isso, explodir o mecânico. Quando você quase explode o mecânico, com certeza não passa mais água aqui, porque a membrana está tão atarrachada com o outro lado que não permite a vazão. E a válvula esfera. A válvula esfera também é muito interessante, porque, diferente dessa anterior, em que eu acabo exercendo muita força e, com o tempo, ela vai desgastando a membrana e ficando menos útil, tendo um pouco de vazão, aquele pinga-pinga.
essa aqui ela não vai dar o pinga-pinga, tá? Quando você desce essa bola quando você rosqueia aqui, ela é um parafuso, então ela vai subir e descer. Quando ela desce, ela fecha totalmente os dois lados. Dificilmente vai ter vazão e pinga-pinga. Quando você sobe a bola, a força da água vai fazer com que passe água por baixo aqui dessas duas pás, ok? Além do que, como que funciona, né? Pelo desenho da direita, ela funciona da seguinte forma. Quando você vira, essa parte aqui empurra, essa parte que existe de um lado, empurra as duas, dando a sensação de um círculo. Quando você vira ao contrário, ela alivia, dando espaço para passar a água. E por fim, um tampão rotativo aqui. Eu acho que é por fim de controle de vazão. Não sei, tem que lembrar. O tampão rotativo é aquele 1/4 de volta, tá? Você dá 1/4 de volta, abre, 1/4 de volta, fecha. Ele é muito eficiente. Era o fim mesmo. Então, aqui as características das válvulas, né? Elas precisam ser, né? O que é que a gente deseja de uma válvula? Resistente à corrosão, o fluido não vai estragá-la. Ela trabalha com a faixa de operação que a indústria exige, ou seja, qual a temperatura do fluido? A válvula tem que aguentar. Uma faixa de pressão, qual a pressão da tubulação? A válvula tem que aguentar. A velocidade, obviamente, e a velocidade é a vazão do fluido, tá? E a presença de sólidos no fluido. Vamos supor que eu esteja trabalhando com leite, eu esteja trabalhando com água, eu esteja trabalhando com óleo, e esse óleo é proveniente de motor, e vem resíduos, e vem coisa que petrificou, como funciona a manutenção preventiva e etc. A válvula já tem que estar adaptada a possíveis sólidos no meio do fluido. Tudo bem? Aqui é uma fórmula convencional para vazão, né? O CV quando você compra uma válvula de vazão, você tem que olhar o CV, e o CV é em função de temperatura. A definição do CV é essa que você está vendo aqui, ou seja, indica o número de galões de água por minuto quando a válvula estiver a 15,5 graus, ou 60 Fahrenheit, além de uma pressão de redução de 1 PSI. O que quer dizer uma pressão de redução? É a pressão na saída da válvula, pessoal, tá? Então, essa fórmula do CV é como eu comparo a capacidade de vazão aí de uma válvula com outra, né? Observa que está normalizado por unidades não do SI, né? Galões, Faraday, PSI, porque foi uma definição britânica. Proteção contra falhas, né? Aí, quando a gente fala em falhas, pessoal, vocês têm que lembrar do normalmente aberto, normalmente fechado. Vamos supor, para simplificar, vamos supor que eu tenha um prédio e nesse prédio tem a catraca. As catracas na entrada do prédio exigem que o usuário do prédio, aquele que vai acessar o prédio, utilize seu crachá para ter acesso ao prédio. É um prédio comercial. Então, ele vai lá, passa o crachá, libera a entrada, ele entra. Na saída, passa o crachá, libera a saída, ele sai. E quando acabar a energia? O que deve acontecer? Vai, participem aí um pouco. O que deve acontecer com a catraca? Ela deve liberar, né? Para entrar ou sair. Imagina. Isso. Então, ela é normalmente aberta ou normalmente fechada? Normalmente aberta. Exatamente. Tudo bem? Então, é importante isso aí. Todo mundo sabe como funciona uma catraca dessa construtivamente, mecanicamente falando, por dentro, não? Não, eu não sei, não. Tá. Ela funciona da seguinte forma. Quando você começa a girar, ela tem um sensor óptico que detecta que alguém está girando a catraca. Então, ela está lá liberada. E se alguém girar, ela teoricamente iria girar. O controlador, que é energizado, ele fica monitorando esse sensor.
E se alguém girar antes de pedir permissão, antes de passar o cartão, e esse cartão vai ficar liberado por alguns segundos, se a pessoa não passar o cartão e o sensor for provocado, em alguns microsegundos o microcontrolador irá atuar num solenoide que trava e não permite virar mais a catraca. Existem algumas catracas com falha, se a pessoa for muito rápida, ela passa pelo solenoide antes do microcontrolador atuar. Isso é falha construtiva de projeto. Tudo bem? E se a pessoa passar o crachá, o microcontrolador sabe que se o sensor for acionado, está liberado por tantos segundos, porque alguém passou o crachá. E ele ainda pode controlar a volta, porque eu tenho um sensor de um lado e do outro. Ou seja, eu posso controlar se ele pode entrar ou sair. Se um cartão é usado para entrar, ele não pode ser usado de novo para entrar. Para controles mais rígidos, ou seja, uma pessoa por vez. Eu não posso emprestar o meu crachá para muitos entrarem. Entendeu a ideia? Então é assim que pode ser feita a catraca. Voltando para o nosso normalmente aberto e normalmente fechado, é a mesma coisa. Só que agora a válvula em questão, ela vai, se houver falha dessa pressão de ar, ou seja, estragou essa entrada, ela vai abrir, normalmente aberto. E nesse caso, se houver falha, a mola vai fechar. Então, eu tenho que saber no meu projeto qual que é a questão de segurança, normalmente aberto ou normalmente fechado. É a primeira coisa que eu tenho que decidir antes de optar por uma válvula. Se ela vai trabalhar no NA ou no NF. Tudo bem aí, pessoal? Beleza. Vamos então para a parte eletrônica, e aqui eu gosto de chamar a atenção deste slide com este slide. Qual slide vocês gostaram mais? O primeiro ou o segundo? Podem manifestar aí quem gostou mais do segundo aí. Levanta a mão quem prefere o segundo aí. Ninguém levantando a mão. Vamos ver se isso aí é mentira e tá todo mundo no muro. Levanta a mão quem prefere o primeiro agora. 1, 2 só. Tem um monte no muro aí. Mantém levantado para eu contar. Tem que ter 14, não, 13, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um pessoal dormindo aí que liga para assistir a aula e vai embora, né? Vai fazer outra coisa, deve estar no trabalho. Tudo bem. É o seguinte, pessoal. Eu quero chamar a atenção para quando vocês forem fazer uma apresentação de trabalho, uma apresentação do TCC. Neste slide aqui, o que muda em relação ao segundo é que nesse segundo eu peguei, escaneei a foto do livro, né? Digitalizei a foto do livro e coloquei uma imagem pronta do livro. Neste primeiro, eu resolvi fazer o desenho usando os recursos do LaTeX. Usando os próprios recursos do LaTeX. Ou seja, fonte própria usando o LaTeX. Outra diferença que vocês têm que saber é que esse primeiro, por ter usado do LaTeX, o arquivo gerado em PDF fica muito menor do que esse que está usando uma imagem. Essa imagem tem uma resolução, tem megapixels da imagem, etc. e tal. Então, além de deixar um PDF muito menor, ele vai deixar um PDF muito mais bonito. Aí vocês podem perguntar, professor, por que você não fez esse? Pelo trabalho que daria para fazer o gráfico do VC e do VZ. Tá? Esse gráfico aqui daria um trabalho muito grande. E esse aqui já deu um bom trabalho, optei por não fazê-lo. Tá bom? Muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos um SCR para controlar potência. Tá? Muito útil para controlar a potência através da desconfiguração da forma de onda, mudando assim a tensão eficaz fornecida, né, para o sistema. Lembrando que isso aqui é muito útil, principalmente para cargas resistivas. Tem que tomar cuidado com cargas indutivas e motores. Alguns só funcionam com senoide. Então, você não pode controlar desta forma. Você tem que controlar pela frequência ou pela amplitude, e não pelo corte. Tá bom?
Quem aí não lembra desse tipo de circuito, não estudou, não fez exercício suficiente desse tipo de circuito na matéria equivalente, eletrônica de potência, se não me engano? Se eu estiver enganado, podem me corrigir, por favor. Alguém aí tem problema com isso aqui? Vai ter que revisar, tá? Não tem jeito, não tem milagre. O que tem de diferente deste para este? Simplesmente a tensão VT, que vai dar o gate nesse SCR, ela mudou o quanto que eu espero. E aí, aqueles que gostam de falar assim, poxa, como que eu faço isso na prática? Eu sugiro o site da Microchip. Você vai lá na parte de Application Notes, ou seja, eles têm vários PDFs de aplicações sugeridas para você comprar um PIC e fazer o seu projeto. Naquela parte lá, se você procurar SCR ou TRIAC, na parte de potência, eles já têm um PIC sugerido, um código-fonte em assembler fornecido e tudo que você precisa na placa desenhada para desenvolver esse projeto em casa, tá? Tudo pronto. É só Ctrl+C, Ctrl+V, fazer, e depois que você fizer, observa, estude tanto o hardware quanto o software, o firmware, para poder analisar como funciona, e você vai aprender mais sobre o assunto. Isso aqui é muito útil em automação se você usar um protocolo de comunicação, por exemplo, chamado X11. Procure X11 para saber mais sobre isso. Não estou falando de celular, tá? Estou falando de dados sobre a rede elétrica. X11, tá bom? Não precisa passar fio e não é sem fio. A Copel é a líder nacional no fornecimento de internet via própria rede elétrica. Ela conseguiu já a marca romper a marca de 200 megabits por segundo, não, gigabits. É mega, né? É mega que a gente usa. 200 megabits por segundo. Ela já rompeu no fornecimento desse serviço. Aqui nós já temos um circuito de disparo típico também, igual aos outros dois, né? Só que ele é um pouco mais sofisticado. Eu tenho aqui um diodo Zener que vai dar o disparo junto com a carga e a descarga de um capacitor. Então, esse VC do capacitor é que vai fornecer o disparo, tá bom? Então, é isso que vocês têm que imaginar. Aqui o VL é em função de uma onda, de um pulso digital. Aqui, o VL vai ficar em função do capacitor ter atingido a tensão necessária para o gateway, tá? Então, a maneira de acionar, essa aqui é totalmente analógica, essa é uma maneira digital. É isso que tem a diferença desses dois circuitos. Aqui, então, nós temos um circuito com retificação, tá? Ou seja, olha o diodo retificando aqui. Nós temos aqui um sinal de controle através de um MOC, ou seja, ópto acoplado. Ele tem 100% de isolamento com a rede elétrica. Eu tenho um circuito de alimentação e uma massa específica para ele, e tem um circuito de alimentação e uma massa específica para esse aqui. Eu nunca vou estragar esse pino de controle. Posso ligar o pino de controle diretamente aqui, porque eu estou usando um MOC. Muito interessante fazer isso. Aí esse MOC vai acionar esse fototransistor, tá? E esse fototransistor que vai acionar o SCR aqui, desculpa. Então, muito interessante isso aqui também. E você pode usar esse resistor junto com esse capacitor para controlar, né, para ajustar o momento em que eu disparo, o tempo de atraso entre o disparo, controlado, sinal de controle, e a atuação, tá? Eu posso regular esses dois aí. Agora nós chegamos num triac. A vantagem do triac é que eu posso controlar e ceifar tanto no positivo quanto no negativo. O SCR trabalha só uma vez. Esse aqui eu posso atuar 2 vezes, tá bom? Então, eu tenho a borda também do sinal negativo da senoide. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. A única diferença é essa mesmo. Transistor de potência.
É um transistor que eu posso usá-lo, ele como um relé, digamos assim, né? Dependendo da carga, eu uso ele para acionar diretamente o relé. Ele é de potência, ele aguenta a corrente passando por ele. Tem o relé, o princípio do relé, que é com um transformador, usando onda eletromagnética. A onda eletromagnética vai fechar ou abrir um contato, por isso que eu escuto o estalo do relé, ok? Disparado, o melhor custo-benefício para controlar, principalmente, correntes mais elevadas, acima de 1 ampere. De novo, o optoacoplador, que eu já até expliquei no slide anterior, que a gente usou. Eu posso usar o optoacoplador e usar 2 transistores aqui por questões de até de controle, né? O primeiro atua no segundo, que vai atuar, o segundo é de potência, que vai atuar diretamente no motor. E esse aqui que vai atuar aquele lá. Então, é tipo um drive para ir aumentando a corrente de base, digamos assim. Agora, mudando de assunto, para finalizar a nossa aula aí para o último assunto, nós temos aqui o contator, né? Então, deixa-me ver aqui, eu acho que eu errei aqui na legenda, tá? Eu nunca tinha percebido isso aqui. Bom, o contator, pode ser que não, né? Circuito de controle tem que ser usado como triac, aqui uma onda de disparo. Tá certo. Contatores, eles são eletromecânicos, né? De novo, mola mecânica, né? Corrente elétrica vai lá e faz o contator fazer aquele estalo também, um pouco mais forte que o do relé. Tá. Qual que é a vantagem do contator? Eu disparo o contator, a corrente que passa por ele gera um campo eletromagnético que mantém ele ligado. Então, eu não preciso manter o disparo. O relé, eu tenho que manter o disparo. Essa é a grande diferença do contator para o relé. Então, o contator eu disparo e depois eu tenho que ter um outro circuito para desligá-lo. Então, normalmente, esses circuitos são em paralelo e um vai fazer o corte da corrente do outro. Tá bom? E aí, a forma de disparo pode ser via um microcontrolador com triac, via bobinas e contatores e botoeiras. Tudo depende de qual é a aplicação e qual que vai ser o uso, né? Sempre vai ter uma botoeira de emergência bem vermelha dizendo lá, bata aqui se tiver algum problema, né, para desligar tudo. Sempre vai ter. Alguém aí já trabalhou com contator? Em matéria tipo comandos elétricos. Não, é estágio mesmo. Mão na massa. É esse tipo de estágio que vocês têm que procurar, pessoal. Estágio que vai pegar uma disciplina e aplicá-la, tá? Usar todo o... eu usei isso daqui num estágio, o estágio que eu fiz na Volvo do Brasil, naquela fábrica de caminhões, eu fazia os projetos elétricos do contator e das portas automatizadas que tinham na entrada da fábrica de cabine. Eram portas gigantes, porta para passar caminhão, né? E então eram tudo o projeto o engenheiro fazia e eu passava para o CAD e trabalhava junto com ele nessa parte de repassar os projetos para os executores que eram terceirizados. Servomotor, né? Quais são as características de um servomotor? Ele gira até uma dada posição. Ele pode sofrer interrupções e mudanças de sentido. Ele tem um controle de posição e velocidade. E ele e só, né? E como que funciona de fato, né? Para quem não conhece, ele tem alguns ângulos de funcionamento. Não, na verdade, ele não tem ângulo. Eu estou confundindo com o motor de passo, perdão. Então, ele funciona dessa forma aqui. Ele tem, dentro dele, ele é vendido assim, um circuito já de controle, né? E ele tem uma realimentação e que permite, então, essa característica de posição e velocidade ser controlada com precisão e não igual no motor de passo. Só que ele é muito caro. Quanto maior a precisão, mais caro. E comparado com o motor de passo, né? O motor de passo ele tem ângulos fixos. Se você compra um motor de passo, por exemplo, de 15 graus, ele é um preço. De 1 grau, ele é outro preço.
ele tem aqui um passo de grau em grau. É uma boa precisão, considerando que tem 360 graus. Então, quando a gente compara este motor e este motor, a gente tem que antes analisar qual que é a aplicação. Você vai usar no quê? Né? Para ver se você precisa de um passo tão curto. Se ele é só para girar, pode usar o de 18 graus. Esses são os valores comerciais. Além disso, então eles podem ser encontrados com amplas opções de polos e requisitos. Existem alguns com um torque até interessante, bem forte mesmo. Eles têm um ímã fixo e eles giram a um ângulo fixo por controle, por movimento de passo, né? Então, essa é a grande vantagem do motor de passo. Quem já trabalhou com servomotor aí, levanta a mão, conta a experiência. Agora sim, pode falar que foi um trabalho prático da faculdade. Quem já fez? Ninguém? Tá. O servomotor ele é muito interessante para você aplicar aquele conhecimento da matéria controle 1. Você pode fazer um controle analógico desse servomotor aí através de um circuito eletrônico. Ele permite isso. Ou seja, quem já brincou de carrinho de controle remoto? Existe o carrinho de controle remoto on-off, que é aquele de R$40, que você põe para frente, ele vai com tudo. Você põe para trás, ele volta com tudo. Você vira para a direita um pouquinho, ele vira tudo. Você vira à esquerda um pouquinho, ele vira tudo. Esse é o barato. Tá? Ele tem um fim de curso, ele tem um limite de motor de giro, então ele não tem controle. E tem aqueles caríssimos, né, de R$2.500 para cima, aqueles aviões, aqueles helicópteros, todos esses sistemas, eles usam servomotor. Entenderam a ideia? Essas são as grandes aplicações. Desafio vocês a fazer o seu próprio carrinho de controle remoto a servomotor, em que você inclina um pouquinho para frente, ele vai na velocidade que você está posicionando no seu potenciômetro do controle. Fica aí o desafio. Você é ou não é um engenheiro de controle? Hã? Faz um carrinho para o seu irmão mais novo, faz um carrinho para o seu sobrinho. Vai, deixa de ficar parado aí, para o Netflix. E o motor de passo? O motor de passo, quem já aplicou o motor de passo em algum lugar aí? Para dar um exemplo. Então conta seu exemplo, Silvio, por favor. Fiz uma aplicação para puxador de fita da gráfica. Ele tem um torque, assim, inicialmente a baixa velocidade, ele tem um torque bom, mas a alta velocidade você não pode, ele começa a perder torque. Então, para posicionamento, ele é muito interessante. Ele funciona com os pulsos que o controlador passa para ele. Vamos pensar que você vai fazer um robô, um braço mecânico. Ninguém precisa esperar voltar às aulas para fazer um braço mecânico. Você pode juntar alguns tubos de PVC que são relativamente baratos, um motor ou dois de passo, depende dos graus de liberdade que você quer no seu braço. E aí você vai ter algumas posições, alguns ângulos em que o braço consegue ir. Então, se você tiver com 15 graus, ele é bem limitado. Se você tiver com 1 grau, você pode ver que esse robô vai fazer movimentos incríveis, ok? Então, você pode fazer um motor que pegue, por exemplo, algum dispositivo na mesa e coloque em outra posição. Com 2 graus de liberdade já consegue fazer isso. Com 3 graus de liberdade ficaria fascinante, tá bom? 3 graus de liberdade, 3 motores, 3 articulações. E aí ele praticamente iria atingir todo o raio do braço dele, ele iria conseguir pegar com um motor de passo a 0,1 grau. E a programação é muito fácil, a programação disso seria trivial. Qualquer Raspberry aí com um Pythonzinho, você conseguiria fazer um grande robô de mesa com vários graus de liberdade. O investimento maior ficaria no motor de passo. Considerando que ele não fosse pegar algo pesado, mas apenas lápis e coisas pequenas, você poderia fazê-lo sem problema algum. Outro desafio. Não gosta de carrinho de controle remoto, faz um braço mecânico para te ajudar em alguma coisa, tá? Ai, professor, mas aí é muito tempo perdido, né? 7º período e ainda não fez isso, muito tempo perdido. Então aqui, construtivamente, o motor de passo, observe que ele vai ter que ter muitos desses dispositivos para aumentar o ângulo. Imagine quantos que eu tenho aqui para aquele 0,9 graus.
a construção é tão difícil que o preço fica muito caro. E aí, agora está aqui falando sobre válvula Globo de novo. Ah, tá. Entendi. Eu coloquei a válvula Globo de novo aqui porque eu acoplei aqui a parte de um motor no lugar do parafuso. Lembra? Parafuso? Então, tá aqui. O potenciômetro. Eu uso o potenciômetro para saber quanto do parafuso que eu desci. E eu uso o motor CC para ir descendo até chegar ao que eu desejo. Tudo bem aí, pessoal? Então, como automatizar uma torneira, como automatizar a abertura ou não de uma válvula, eu posso automatizar assim e ainda posso controlar a vazão. Ou seja, posso fazer um controle, eu quero quantos por cento aberto? Lembrando que ela não é linear, né? Lembre-se que ela não é linear. Então, o percentual que você abre não é o percentual de fluxo. Você tem que olhar qual que é a função dela lá para chegar no controle ideal. E aqui nós temos um outro controlador. Muitas vezes o aluno quer saber como seria o pneumático. Confesso que eu não sou engenheiro mecânico, confesso que estudei muito pouco pneumático. E, na prática, como engenheiro, não trabalhei em nenhum lugar com pneumática. Então, eu não sou o mais adequado a falar sobre isso. Procure o seu professor de fenômenos de transporte. Eu acho que é esse o nome da disciplina. É isso, não? Não. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Mas trouxe esse exemplo aqui, né? Nós temos uma entrada aqui de água fria. Nós temos aqui uma tubulação com vapor relativamente quente, muito provavelmente quente, tá? Eu controlo a abertura de forma linear. Não existe essa válvula linear. Tem que checar aí qual válvula foi usada para ser linear, né? Mas controlo aqui por uma válvula linear. Tem a faixa linear daquela válvula que a gente viu. Eu controlo aqui e meço a temperatura aqui do fluido que está saindo da água aquecida. Não exatamente quente, mas aquecida. Ou seja, eu estou usando uma serpentina para aquecer a água. Poderia usar uma serpentina para esfriar a água. Tudo é relativo, né? E como que funcionaria a parte, então, do controlador pneumático? Eu faria uma função temperatura, ou seja, eu pego essa saída da água, a temperatura da água. A temperatura, todo mundo sabe que aumenta e diminui pressão de algo pneumático. E aí o algo pneumático controlaria a válvula. E eu não teria atuadores eletromecânicos, tá? Mas o seu professor de fenômenos poderia explicar ainda melhor como funciona esse controlador de temperatura pneumático, tá bom? Essa ligação que está sendo feita aqui não está desenhada certinho como funciona esse circuito, mas está mostrando que essa válvula ela é em função da temperatura. Tudo bem? Sim ou não? Deve ser sim, né? Muito bem. Muito obrigado aí. Nós conseguimos fechar dentro dos nossos 60 minutos. Jurava que eu não fosse conseguir. Foi graças a vocês que tiveram poucas dúvidas e poucas intervenções ao longo da apresentação. Agradeço aí a presença de todos, a atenção de todos. Por ser um assunto bastante extenso, que usa muita disciplina, qualquer projeto ou trabalho nesse sentido aqui iria tomar mais do que uma semana. E eu não farei isso com vocês, que têm ainda o projeto final. Quem quiser, use controladores e atuadores, reguladores da aula de hoje no seu projeto final, para incrementá-lo, mostrar que você está interessado em aprender. Coloca uma válvula, coloca um controlador de nível, coloca alguma coisa que você viu na aula de hoje e faça um controle, tá bom? No mais, agradeço a atenção, encerro a gravação e ficarei depois da gravação para tirar algumas dúvidas pontuais que não serão gravadas. Obrigado a todos, vão com Deus, até a semana que vem.